Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar ao vivo na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e também no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação hoje, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os participantes de hoje desta edição do programa Gente que Fala, aqui à minha esquerda, para você que nos acompanha pela imagem da rede social, o advogado Antônio Salim Curiati Júnior. Curiati, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez, um programa mais democrático do rádio brasileiro. Obrigado pela presença. Também conosco, agora aqui à minha direita, o Lucas Neto, jornalista aqui da Rádio Trianon AM. Ele nem saiu da mesa, ele já ficou sentado onde ele já estava para participar com a gente dessa edição do programa. Um grande prazer estar aqui, lembrando aquela marchinha de carnaval que quem compôs foi o GB e o Zezebel Peixoto. Olha nós aqui outra vez, estamos aqui outra vez. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Também com a gente a artista plástica Andréa Araújo, seja bem-vinda, Andréa. Muito obrigada, uma boa tarde. E o jornalista André Luiz Guimarães, diretor da Wanderlust Intercâmbios. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, uma boa tarde. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje, aqui nessa edição do programa Gente que Fala, que é o seguinte, olha, no domingo ontem o Brasil acompanhou as manifestações por todo o país em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, à proposta de reforma da Previdência e ao pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os atos foram organizados por grupos que apoiam Bolsonaro em resposta aos protestos ocorridos no último dia 15 contra os cortes na educação, cujos apoiadores prometem um novo ato, isso no próximo dia 30 de junho, ou 30 de maio, né? 30 de maio, 30 de junho, que dia é hoje? Hoje é 27. Isso é 30 de maio, tá certo. Bom, vamos lá, Curiati. O que você achou desses movimentos de ontem? O governo ganhou ou perdeu com essas manifestações? Eu não acho que o governo tenha ganhado nem perdido. O Bolsonaro sai fortalecido, porque ninguém esperava que fosse ter tanta gente, né? Muitos grupos que apoiam o governo não participaram, né? E o que eu achei muito legal foi o estilo da manifestação. A gente não está acostumado, né? Uma manifestação tremendamente pacífica, com pauta tremendamente republicana, né? Com situações absolutamente definidas em defesa da reforma da Previdência, do pacote anticrime, das ações governamentais, né? Eu achei uma manifestação com muita gente e tal. Outro dia, eu estava vendo agora de manhã, né? A colocação da imprensa é bem infeliz às vezes, sabe? Até na nossa pauta aqui, porque foi em resposta às manifestações da educação. Não foi. Porque o corte da educação ele é relativo, é um contingenciamento mesmo que ocorre em governo a governo. Você acha que o Bolsonaro sai de casa, né? Vou dar uma ferrada na educação. Hoje eu vou cortar um dinheiro da educação. Você acha que ele sai de casa fazendo isso? O cara que está se propondo a reformar o Brasil, a reformar a postura, você acha que o governo, Paulo Guedes, quer cortar dinheiro da educação? Ninguém quer, ele precisou contingenciar porque o Brasil pegou um Brasil quebrado. Essa é a realidade, não é justificando. Agora, a manifestação pacífica, boa, legal, contra o Congresso Nacional, eu não gosto muito dessa coisa, né? Eu estava até falando com o Camunha, aqui nos bastidores, que eu tenho visto alguns deputados que, de tremendo respeito, com mérito se elegeram, a Janaína Pascoal, eu estava ouvindo o Arthur Duval, Mamãe Falei, no rádio, e eles pregam de forma extremamente agressiva, às vezes, e radical contra os colegas que têm opinião contrária. Então, o Mamãe Falei estava criticando o projeto do Executivo que aumenta os fiscais de renda do Estado, que vão ganhar acima do teto. Ele tem razão no mérito.
Professor que tinha que ser privilegiado, policial, outras categorias, não fiscal de renda, que tem cara que ganha 90 pau por mês. Né? Mas ele fala que o cara que está defendendo isso é um cara de pau, que foi financiado irregularmente e tal. Tem que respeitar a democracia. A Janaína, outro dia, faz um post filmando o Coronel Telhada, o Conte Lopes. Votaram no PT para compor a mesa. Mas tem que compor, tem que respeitar a minoria. É comum isso nos parlamentos e a democracia é isso, você ter todas as opiniões. E se a mesa que dirige uma casa legislativa tem que ter representante do PSDB, do PT, do DEM, todos os partidos têm que estar lá representados dirigindo a casa legislativa. Então, positivo, eu não acho que o governo ganhou nem perdeu, eu não acho, outro dia eu falei aqui também, falam que eu vejo o fantasma embaixo da cama, que o Centrão e o Bolsonaro estejam brigados. Não acho que haja essa guerra, acho que isso é uma proposta dissimulatória para virar atenção. Mas tiraram o pacote, o COAF do Moro. Tiraram o COAF do Moro e puseram na mão de quem? Do Paulo Guedes. Quem é o homem de confiança do Jair Bolsonaro? É o Paulo Guedes, não é o Moro. Então, o Bolsonaro perdeu? Não, é lógico que não. Entendeu? Então, parabéns para o Brasil, parabéns para a manifestação e tal, e que a democracia se fortaleça. Lucas, o que você achou dessa manifestação de ontem? O governo ganhou, o governo perdeu. Muda em alguma coisa o comportamento do presidente Bolsonaro? Eu, sinceramente, o que eu destacaria mais em tudo isso foi o espírito cívico e de brasilidade do nosso povo. Todo mundo de verde e amarelo. Boa. Todo mundo com as cores do Brasil, que é o que nos interessa. Não tinha mortadela na manifestação, não tinha infiltração de partidos, não tinha manifestação pró-canalhas que fizeram que nós chegássemos nesse ponto. Corrompidos e corrompendo um monte de gente, nos deixando nessa draga que nós estamos. Esse espírito é o que valeu. E como é tática sabida, vermelha e desse pessoal todo, que são muito inteligentes, para chegarem ao ponto que chegaram, eles se infiltraram, primeiro, no clero, no corpo docente e no corpo discente, no povão, nos sindicatos, nas escolas, desde a molecada já sendo formado com essa mentalidade. Então, o que aconteceu é fruto disso. E como eles entraram também na imprensa, na formação de gerações e gerações atrás, você pega, de um modo geral, a imprensa, todos conduzindo a manifestação ontem, por problema de, não, porque tem que... É contra o governo do Bolsonaro, contra isso. Eles são contra o Brasil. Eles não são contra este ou aquele. Então, a minha opinião é que o que mais se tem que destacar nisso tudo é que foi em favor do Brasil. Foi em favor do Brasil. E o pior cego é aquele que não quer ver. E como eles estão bem infiltrados, eles continuam tentando denegrir ou minar essa esperança que nós temos. Porque o Cabral, quando chegou aqui no Brasil em 1500... ele tinha um assessor de imprensa dele, que era o Caminha, né? Que mandou lá para o rei de Portugal. Era o assessor de imprensa dele. Mandou para ele lá, encontramos uma terra onde se plantando tudo dá, e é o país do futuro. E de 1500 até hoje nós somos o país do futuro. Eu não aguento mais país do futuro. Eu quero ser país do presente, gente. E ontem foi um começo, com a manifestação, todo mundo de verde e amarelo lá, sem filtração, sem canalhada sem nenhuma. Quebra-quebra, sem quebra-quebra, com ordem, exatamente. Te surpreendeu a quantidade de gente nas ruas neste apoio, Lucas? Porque alguns até consideravam que isso nem poderia acontecer, as últimas pesquisas davam uma baixa de popularidade do presidente Bolsonaro, até pelo fato da economia ainda não ter deslanchado, enfim, as coisas não andam acontecendo com a expectativa que existia quando ele tomou posse. Eu repito, uma infiltração que existe, eles falavam, olha aí, vai acontecer quebra-pau, vai acontecer isso, aquilo, o pessoal de vermelho tal, vai invadir para assustar, para não irem lá. Mas a manifestação foi pacífica e com espírito cívico acima de tudo. Isso é que nós temos que enfatizar e mostrar para todo mundo. Embora, diante da infiltração, até muitas notícias são deturpadas e não correspondem à verdade, infelizmente. Aí a culpa é nossa de jornalistas. André, como é que você avalia, como é que você observou essa manifestação?
Eu acho que é um... Você esteve nas ruas, não? Não, não estive nas ruas. Era aniversário do meu filho, estava em casa. Eu acho que é uma amostra de esperança. Eu acho que a política não é o meu forte, mas eu acho que é uma amostra de esperança, porque eu acho que tem muita gente que ainda acredita no Brasil. E a gente tem muito para fazer por ele, e ele pode realmente ser o país do presente. Então, eu vi como positivo. André, a sua avaliação. Eu não concordo com os demais, tá? Podem até achar que eu sou de esquerda, mas eu não sou. Defendo sim a educação, vou continuar defendendo. Acredito sim que precisam haver cortes, mas a gente também precisa lembrar dos fatos que não é simplesmente o vermelho ou o amarelo. Todo mundo, desculpa, não era todo mundo que estava vestido de verde e amarelo ontem, eu não estava, e também não me propus a isso. Eu tenho vergonha hoje, não do meu país, mas vergonha de algumas situações que é muito simples. Hoje eu simplesmente vou lá e defendo o governo de Jair Bolsonaro. Claro, ele é o nosso presidente hoje. Eu não defendo ele. Tem muitas porcarias e muitas coisas deturpadas, escondidas, que ainda não vieram a campo, que ainda virão, seja dos filhos, seja dos demais, que precisam vir à tona, que precisam ser limpas. Tá? Também discordo quando diz que o vermelho não acredita no país. Discordo completamente disso, porque assim, nós lutamos... Se a gente quer um país melhor, a gente precisa começar pela educação. Se nós não temos um investimento na educação, se nós não temos uma educação, como que nós vamos mudar a mentalidade desse povo? Não tem condições. Acho válida, sim, a manifestação, concordo que precisam haver, concordo com o que o doutor disse, que existem, né, ambos os lados, um concorda, outros discordam, é importante para a democracia, é importante para o país, mas eu não posso simplesmente ignorar o fato de quererem fechar um Supremo. Eu não posso simplesmente ignorar o fato de lutarem contra as situações que muitas vezes, assim, tudo é o vermelho, tudo é vermelho. Desculpa. A gente não pode ser, hipócrita de achar que tudo é o outro. Eu preciso primeiro limpar o meu nariz, primeiro cuidar do que é meu. Então vamos organizar primeiro a minha casa, para depois eu começar a tentar organizar a casa do outro. Você esteve nas ruas ontem? Eu estive, eu moro aqui ao lado, eu ando por aqui sempre, eu caminho todos os domingos na Paulista. Sim, estava mais pacífico, eu concordo. Claro que existiam algumas situações ou outras, não sei se vocês assistiram ou não, mas uma pessoa passou com uma camiseta da Marielle Franco, ela foi hostilizada. Não precisa disso. E isso também acontece quando, seja o vermelho, como vocês dizem, que eu não acredito nesse fato, tá? Simplesmente alguém passa e as pessoas ficam vaiando. Eu discordo de qualquer tipo de briga, de situação onde você não leva nada. Eu acho, sim, que a democracia é você escutar ambas as partes e você comandar o país da melhor maneira possível. Eu não posso simplesmente tudo dizer que foi o outro. Não, porque a gente tem muitos erros que vêm da parte lá do FHC. A gente tem muitas coisas que vêm lá de trás, de ambos os partidos. Então eu não posso simplesmente dizer, o esquerdo é uma porcaria ou a direita é uma porcaria. Como é que a gente ameniza essa polarização? Porque não tem como negar que existem dois lados, existe até mais do que dois lados. Primeiro, investir na educação. Primeiro é você exatamente, saber ouvir o outro e entender que eu não tenho 100% de razão e você não tem 100% de razão. E isso falta muito nos dias de hoje. Porque as pessoas, muitas vezes, elas se colocam na frente de uma situação e simplesmente dizem assim, olha, eu sou completamente, a razão está totalmente aqui. Não está, a gente sabe que não. Como você mesmo disse, existem 2, 3 ou até mais lados. Sim. Lucas. Não é uma réplica, mas respeito democraticamente, evidentemente, tudo que ele falou. E eu digo, por exemplo, o seguinte. A situação que nós estamos, com esses roubos, com essa canalice que fizeram com o Brasil, com tantas verbas desviadas, corrompendo, sendo corrompidos, etc. Isso não é privilégio de petista, não. Eles mandaram esses últimos anos. Isso vem de outros também. E vem desde o tempo do Cabral, que chegou aqui. Então, isso não é privilégio de petista. Nem. O que se tem que fazer é que, por exemplo, um Supremo, que deveria ser eleito de outra maneira, não da maneira que é eleito o Supremo, isso me lembra muito do Don Corleone, né? Quando ele pega aquele cara que foi pedir para fazer a filha casar com outro, não sei o que, ele falou, mas um dia eu posso precisar de você. E quando mataram o filho dele, fizeram aquela plástica, né, o filho, para a mãe poder ver o filho, o cadáver, em condições especiais. E nesse tipo de eleição do Supremo, fica patenteado, ou quase que na cara, que existe troca com troco.
Nós precisamos mudar o jeito de se chegar ao Supremo de uma maneira que não fique nenhuma ligação política. Teria que ser autonomia plena do judiciário. E né? saber quem vai indicar. Com uma transparência maior. Se você pegar, por exemplo, só a ordem dos advogados, vai acontecer alguma coisa semelhante. Eu não sei como é que é. Muito não menos. serve para nada. Então... Serve para te cobrar R$1.000 por ano para você poder trabalhar. Como é que esse você vai presidente colocar... da OAB não serve para nada. Como é que você vai colocar esse ovo de você nem se sabe fazer uma petição. Mas esse vínculo é terrível. Esse vínculo é terrível. Então nós temos que acabar com isso. E com relação ao fato, quem sempre usou essa tática que eu disse no comecinho aqui, das infiltrações, etc., e as manifestações, onde na Mara eles querem resolver uma porção de coisa, todo mundo está aplaudindo. A maneira tranquila como aconteceu e serena e séria como aconteceu a manifestação. Anteriores, experimentava alguém passar diferente e olhar torto para eles? O que acontecia nessas manifestações? Cadeirada, porrada e coisas que tais. A única coisa, só para acrescentar, André, uma das pautas é exatamente o combate à corrupção. Claro. E ninguém que estava na manifestação aqui quer que o seu Flávio Bolsonaro, o seu Eduardo Bolsonaro, o seu Carlos, sejam protegidos. Se erraram, eles querem que eles se danem. Claro. Vai para o pacote anticrime do Moro junto. Claro. Só uma das coisas que eu acho, por exemplo, é que não sei se pegaram, mas a imprensa noticiou minimamente. A denúncia do MP contra o Flávio é errada. Eles erraram conta, superestimaram números, volumes. Então, talvez alguma coisa o filho do Bolsonaro esteja falando a verdade também. Então era importante esse fato. Errou pau, vai para cima. Uma das pautas ontem era o combate à corrupção. E vendo do Cabral mesmo, Fernando Henrique, Collor, uma Sarney, Calheiro, que mandam no Brasil ainda hoje, né? Mas vem tudo isso aí junto. Não é só o Lula e a Dilma, o BNDES, a Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Não, tem mais coisa. E só dizendo o seguinte, né? O homem aí está 5 meses só no governo, pô. Também. 5 meses e uma facada. 5 meses já quer resolver tudo? Olha, gente, após as manifestações de ontem, vários analistas políticos chamaram a atenção para uma questão. O fato de parte dos manifestantes terem escolhido como alvos o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, em especial o chamado Centrão, pode colocar lenha na fogueira nas relações com o Congresso. Para esses analistas políticos, os atos de ontem foram dominados por apoiadores mais radicais de Bolsonaro que defendem soluções autoritárias como o fechamento do Congresso e também do Supremo Tribunal Federal. Curiati, esse apoio demonstrado ontem nas ruas ao governo do presidente Bolsonaro pode fazer com que o Congresso vote, de fato, mais especificamente o Centrão, né, que o Centrão é o detentor daqueles votos que o governo precisa para aprovar as matérias de interesse lá. Esse apoio de ontem pode fazer com que mude, de fato, a relação para melhor entre o Congresso e o governo, em especial do Centrão com o governo? Eu não vejo uma relação de crise entre Centrão e governo. Eu tenho falado isso repetidamente. Eu posso estar... Sabe, quem trocou do governo, dos cargos e tal, dos escalões, sabe quem foi? Tirou o pessoal do PT. O resto, o pessoal do MDB, do PSDB, está tudo aí no governo. O Centrão está feliz da vida. Para mim, isso que se joga na mídia é simplesmente uma dissimulação. Eu tenho essa discussão com meus filhos, viu? Eu tenho um de 18, um de 20, um está no INSPER, outro está fazendo cursinho. Então eles chegam em casa e querem me contestar. Eu falei, não, o Bolsonaro vai aprovar tudo, filho. Vai aprovar. Conheço, eu vivo na política, trabalho com direito administrativo, nasci nisso. Pô, meu filho não trocou ninguém nos governos. Tá todo mundo aí. Por que o Centrão ia estar triste? Você entende? Isso não, mas por quê? Vai aprovar tudo, filho. Aí eles vêm para mim e falam, vendo? Olha, tiraram o pacote anticorrupção do Moro. Não tiraram, o COAF do Moro. Eu falei, não, puseram para o homem de confiança, para o braço direito do Bolsonaro. Eles fortaleceram mais o Bolsonaro, porque o Moro é um ícone que foi feito, um personagem que integrou o governo e foi importante na eleição, mas ele não tem relação. Eu não sei nem se eles se falavam antes da eleição, o Bolsonaro e o Moro. Essa é uma realidade. Confiança, relação política e pessoal, Jair Bolsonaro e Paulo Guedes têm. Agora, falaram das aéreas. Porque... O que ficaram discutindo? Foi isso que o Bolsonaro foi fazer no Texas agora, foi resolver essa medida provisória. Mas o que a imprensa fica noticiando? Qual que é o pacote das aéreas, das companhias aéreas que as empresas internacionais podem trazer e dominar o capital das companhias aéreas aqui? Ficaram discutindo a mala de 23 quilos.
Não é essa a pauta da imprensa? Não, mas o Bolsonaro aprovou exatamente o que ele quis, da forma que ele quis. Então eles mudam um pontinho aqui, está aprovando tudo. A reforma tributária não vai andar do governo, vai andar que está no Congresso. Melhor, já está com meio caminho andado. A reforma da Previdência vai tirar 2 pontos. 2 pontos que o governo colocou para ser retirado, Mauro. Essa história do COAF, você acha que está definida de fato? Porque o governo vai tentar votar essa semana no Senado a MP da reforma administrativa. Isso pode ser modificado lá e vai voltar para a Câmara. Eles lá podem... Você entende que a gente fica discutindo um ponto mínimo de toda uma reforma administrativa? Que o governo exatamente coloca isso para você discutir, coloca um bodezinho na sala para você ficar discutindo o bode. Se o COAF vai... Qual que é a diferença do COAF ficar com o Moro, de fato, ou na economia? Porque se o Moro dá uma ligada para o Paulo Guedes, ele não vai dar uma informação para o Moro? Qual que é a diferença? Não muda nada, gente. Eu acho que o governo está indo bem, que a reforma caminha bem, que as relações com o Congresso não tem essa intriga toda que se coloca. Tudo está andando da forma que o governo quer, estão aprovando tudo e vai continuar a aprovar a reforma da Previdência na Constituição e Justiça sem dificuldade, rapidinho. Vão aprovar na comissão, vão tirar os direitos, não vai deixar tirar o direito do idoso deficiente, mas é evidente que não vai deixar. O governo já pôs isso para tirar. Põe o bode na sala, tira o bode da sala e fica discutindo o bode. Está tudo direitinho. A manifestação ontem é importante para o fortalecimento, para a própria reforma da Previdência, para mostrar que o governo está em si. Não vejo essa guerra governo-Congresso. Não vejo. Lucas, tem diferença COAF com Moro e COAF com o Paulo Guedes? Moro é visto como super-herói, teve até o boneco dele lá em Brasília ontem, vestido lá de super-herói. Talvez seja esse o aspecto, a população enxerga o Moro desta maneira. Eu acho que o Moro merece até uma estátua em cada praça brasileira, pelo que já fez e o que vai fazer ainda, né? Apesar de querer acabar com a Lava Jato e tal. Mas eu acho o seguinte, não muda nada, continua o governo, e como o presidente do Brasil tem formação militar, foi capitão, estrategicamente, quando você quer passar uma boiada por um rio, cheio de piranha, você não joga um boi para as piranhas irem comer e depois passa toda a boiada? É exatamente o que o Curiati falou, trocando em miúdos, para o povão entender o que a gente está pensando aqui. É isso aí. Você arruma um assunto aqui, parece que é uma derrota, não sei o quê, e o resto vai com uma beleza, que é exatamente o que nós queremos. Só acho uma injustiça se querer julgar esse governo por 5 meses apenas no comando. André não. Sim, André. Eu acho que tem seus prós e os contras, conforme eles mesmos comentaram. Tá tocando 6 por meia dúzia, no meu ponto de vista, COAF com Moro ou COAF com Paulo Guedes. Vejo também um lado onde as pessoas muitas vezes tentam até muitas vezes esconder algo que a população em si precisa saber. Então, vamos, como ele disse, vou jogar um boi aqui para as piranhas comerem. Eu não gosto dessa situação, porque é como se eu estivesse enganando a população. Então, eu dou o pão aqui para me matar a fome, daquele pouquinho ali, e os outros vão entender, olha, a gente está dando para esse pouco. Eu praticamente discordo desse lado. Mas não é o que a imprensa tem feito, André? Em parte, sim. Em parte, sim, mas a gente aéreas, por exemplo, só discutiu a mala. Tá, mas eu entendo o que você está dizendo, mas fica muito claro quando você começa a ouvir líderes do MB, de outros locais, e até mesmo uma deputada aí, como a que nós temos atualmente, que é do PSL, que ela está fazendo a Joyce, e tem outro que muitas vezes eles estão falando coisas que não tem contexto. Então, eles falam coisas hoje que lá atrás eles eram contras, que eles fizeram e hoje eles são contras. Tudo bem, todo mundo tem o direito de mudar de opinião, e isso é democrático. Mas não diz que você não deve fazer uma coisa que você já fez. Você entende? Então, nós vemos hoje, eu vejo um enfraquecimento em algumas partes, sim. Eu vejo uma diferenciação e uma briga entre o Centrão e até o governo atual em parâmetros que não concordam. Isso é democrático, também vem a ser democrático. E precisa disso. Tá? Mas eu não posso, como você mesmo disse, como o senhor mesmo acabou de mencionar, existe esse fato de você também ouvir as minorias, que precisam ser ouvidas. Eu não posso simplesmente achar que eu sou toda a razão. Eu não posso simplesmente achar que o Moro é um Deus, que ele não é Deus e nunca vai ser. Então eu não posso simplesmente achar que o Bolsonaro vai mudar tudo. Ele não vai mudar tudo, ele não vai conseguir mudar tudo.
sabe? Então, se não houver essas conversas paralelas, se não houver essas diferenciações, onde, olha, vamos apoiar isso, mas vamos concordar, isso eu discordo, isso é o país, isso é democrático, e precisa. André, a sua avaliação, como é que fica essa relação entre o Congresso e o Executivo a partir dos movimentos de ontem, das manifestações? Eu acho que fortalece. Eu acho que fortalece o governo, esse apoio que as manifestações deram. Eu acho que ele está começando, são só 5 meses. O erro é, como a gente mesmo já foi comentado, vem de Cabral, né? Então, não dá para mudar numa semana para outra, em 5 meses, e provavelmente nem em 4 anos. Mas eu acho que tem uma força vindo aí e dando mais esperança e mais vontade para as pessoas, para os cidadãos. Como eu disse, eu não sou uma pessoa muito entrosada em política, eu sou de outro departamento, mas é aquilo que eu sinto dos meios onde eu ando, das pessoas que eu converso, que vem uma força, está vindo uma força maior, uma credibilidade maior. Voltando ainda àquela questão, Curiati, essa semana o governo vai tentar votar no Senado a MP da reforma administrativa, isso pode ser aprovado lá e está resolvido, como pode ser modificado, voltar para a Câmara, a sua expectativa, até porque tem que acontecer até dia 3, dia 3 é segunda-feira da semana que vem. Vai aprovar tudo o governo, fica gravado aqui, vai aprovar tudo, eu estou repetindo aqui que eu falo para os meus filhos, não, vai aprovar tudo, o que o Senado está discutindo? Onde fica o COAF, o resto eles já estão de acordo. É o que está discutindo, se vai ficar com o Moro ou se vai ficar com o braço direito do Bolsonaro. É o desvio de foco, né? É o desvio de foco, é a realidade. Para mim, é nítido. Eu vejo absolutamente claro. Não trocou ninguém nos governos, Mauro. Não trocou ninguém. O pessoal que estava... Só tirou o PT. O PT saiu mesmo. De resto, dos partidos da base aliada estão mandando em tudo. Então, por que você acha que eles estão descontentes? Não, isso é dissimulação. Uma estratégia inteligente do governo com propósitos nobres, justos e verdadeiros. E eu também defendo uma participação do governo, não estou falando que é contra, só estou falando que eles jogam com inteligência. Aí a mídia cai, que nem patinho. É a história do COAF. A gente, se você perguntar para o ouvinte aqui, quais os outros pontos da reforma administrativa que estão sendo alterados, qual o impacto que vai ter isso nos gastos do governo, na eficiência da máquina pública, ninguém em tempo algum, em qualquer se abre, não há uma discussão a respeito disso. Só está se discutindo onde fica o COAF, se o COAF fica com o Moro ou o COAF fica com o Paulo Guedes. É só isso, não tem outro ponto. Então, eu vejo, a André tem razão, realmente fortalece o governo, mas eu não vejo essa crise. Não vejo. Está aprovado. Então fica gravado aqui. O governo está aprovando tudo e vai aprovar todas as medidas provisórias que ele quiser. Essas aqui, as outras que vão vir, o Bolsonaro foi fazer turismo nos Estados Unidos. Vai ver onde vai vir, quem vai mandar nas companhias aéreas da American Airlines aqui. Vai ver, mas a gente está discutindo a mala de 23 quilos. Aliás, o Curiati, eu só diria o seguinte, né, que é importante a gente ver. Estou de pleno acordo com tudo que você está falando, é só a gente ver quais serão as manifestações na hora que tudo isso tiver que ser votado no Congresso, na Câmara, no Senado, etc. Aí nós vamos ver quem é quem, o Russo. Aí nós vamos ver quem é quem. Vocês vão ver. A análise dele é perfeita. É perfeita. Está tudo aprovado. Está acontecendo aquilo que todo mundo quer, sabendo que tinha que enfrentar esse ranço que ficou de legislaturas anteriores e de executivos anteriores. Então, estou de pleno acordo com o Curiati. Eu acho que tudo está caminhando direitinho e vamos sempre tocar nessa tecla. São 5 meses de governo, gente. Ainda tem mais 3 anos e meio pela frente aí para a gente ver se vai acontecer o que a gente quer. Há algumas décadas, fazer intercâmbio poderia ser considerado uma experiência própria de adolescentes que desejavam aprender um novo idioma. Porém, hoje, fazer um intercâmbio já é parte dos planos de quem quer crescer no mercado de trabalho. Segundo muitos profissionais, o desenvolvimento pessoal que a experiência promove tem sido mais um ponto de atração para pessoas em busca de ampliar seu olhar sobre o mundo e sobre si mesmo. André Luiz, é isso mesmo? Mudou completamente o foco hoje? O intercâmbio é um ponto importante para um posicionamento melhor no mercado de trabalho? Sem dúvida alguma.
o mercado mudou muito. Hoje em dia, o inglês não é mais um diferencial, é uma obrigatoriedade. Então, nós vemos hoje busca por outros idiomas, sem ser somente o inglês. Porque hoje, o estagiário ele não consegue simplesmente iniciar um estágio se ele não tiver o inglês mais. A maioria das empresas hoje pede o inglês. E a busca, como a gente mesmo, você acabou de dizer, ela fica muito clara que ela traz uma mudança não só profissional, mas pessoal para a pessoa. Porque ela vai conviver com pessoas de outras nacionalidades, de outros países, com costumes diferentes do que ela está acostumada, e ela vai precisar disso para o dia a dia, para uma bagagem profissional, para muitas vezes saber lidar com o seu pessoal, com a sua empresa, com os seus clientes. Então, eu acompanho muito o mercado, principalmente desse lado de profissional, e eu acompanho algumas empresas que elas deixam bem claro, André, as últimas, pelo menos eu acompanhei a Oracle e o Facebook, que sempre estão contratando, e os diretores me disseram o seguinte, os últimos processos seletivos, quem foram os contratados? Pessoas que tinham intercâmbio. Aí eu questionei, mas e as pessoas que já estão no mercado? Por que vocês não ficaram com essas que já têm experiência? André, eles têm experiência do mercado, não têm experiência de vivência com pessoas de outros países. E hoje o mercado precisa dessa experiência profissional. Hoje você, como profissional, você precisa saber enxergar e entender como é o outro país. Não simplesmente só de ler, porque a gente pode voltar naquele estado do que somente a imprensa pode noticiar. Agora eu moro fora, eu morei na Irlanda em 2017, eu morei 8 meses lá, conheço mais de 20 países, eu visito as escolas que são parceiras, e isso é muito claro, os diferenciais, a diferenciação que traz na vida profissional e pessoal da pessoa. Eu morei com pessoas que aqui no Brasil tinham 30, 40 anos e eram advogados, eram diretores de empresa, que não sabiam fazer nada. Lá fora eles precisaram aprender a cozinhar, precisaram aprender a lavar, precisaram aprender a passar. Isso é ruim? Não. Isso foi um crescimento profissional da pessoa também, e além de um profissional, um crescimento pessoal. Porque ela também precisou entender que ela estava sozinha naquele local e ela precisava se virar. Então hoje a gente tem uma procura muito grande da faixa etária de 30 a 40 anos, de pessoas que estão tirando férias e fazendo 3 semanas de um intercâmbio, ou seja, em Londres. Nesse ponto que eu queria chegar, essas pessoas estão no mercado de trabalho, estão atuando, como é que elas vão fazer um intercâmbio? Uma coisa é tirar férias, outra coisa é organizar um período sabático, por exemplo, para poder ficar um tempo maior lá fora. O que tem acontecido? O que tem acontecido é que, assim, as pessoas têm tirado, por exemplo, um mês de férias, 3 semanas elas fazem um curso avançado de inglês, onde elas estudam todas as manhãs, no mínimo 20 horas, mas já tem pessoas que fazem 30 até 40 horas semanalmente. E elas aproveitam esse tempo para segunda, sexta para estudar, sábado, domingo vai conhecer um outro país. Então, o que o mercado hoje tem utilizado? 3 semanas de curso de inglês avançado, onde ela fica 3 semanas estudando, conhecendo todo o idioma, praticando, muitas vezes melhorando, a maioria já tem um pouco de conhecimento. Quando não tem isso é muito pouco, mas já ajuda, já faz um diferencial bem grande, porque enquanto você demora aqui 1 ano para fazer, sei lá, 20 horas, 30 horas anuais, você tem 20, 30 horas na semana. E você vai conviver, você vai ouvir, você vai falar, você vai escrever só em inglês, porque as escolas lá têm uma obrigatoriedade, você não pode falar português, só em inglês. Então o professor vai se comunicar em inglês e automaticamente você vai precisar fazer isso. Então, o que as pessoas estão fazendo isso, hoje Londres está bem inflado nesse sentido, eles estão tirando 3 semanas de férias e aplicando exatamente para ficar fazendo um inglês com muito mais agressividade, com muito mais preparo para o mercado. E tem dado resultado? Você iniciou a sua fala dizendo que não é só a questão do idioma, a questão de as pessoas conhecerem outras culturas e terem vivências no exterior e tal, é um tempo muito curto. Tem dado bastante resultado. De férias, é um mês ou até menos, né? Tem dado bastante resultado e a maioria das pessoas voltam já agendando o seu próximo intercâmbio, suas próximas férias, né? E o importante disso não é simplesmente, eu fiz lá 3 semanas, depois eu volto e não faço mais nada. Não, tem que continuar estudando aqui, não vai adiantar. Então, hoje nós temos especialistas no mercado hoje que são professores de business, que vão dar aula nas próprias empresas, e esses professores são formados lá fora, que todo ano passa pelo menos 1, 2, 3 meses lá fora do país, se preparando, melhorando ainda mais a sua comunicação, a sua vivência, muitas vezes até mesmo como os outros países agem, para poder utilizar aqui.
E isso tem dado bastante resultado. E tem dado resultado de que maneira? Melhores salários para essas pessoas? Melhores salários, promoções, e tem pessoas que hoje só contratam quem tem intercâmbio. Se eu acompanho muito o Facebook e a Oracle, porque eu tenho diretores amigos lá dentro, os últimos, pelo menos 20, 30 pessoas que eles contrataram, todos têm intercâmbio. E aqueles que hoje não têm, estão se programando para fazer. Algumas empresas têm investido nisso no seu profissional. Ela dá uma férias, né, uma férias de 3 meses, uma licença mesmo para o seu profissional. Olha, eu preciso de você como meu diretor aqui, mas eu preciso que você melhore seu inglês. Então, eu vou te colocar num país por 3 meses, vou continuar pagando seu salário, você vai continuar trabalhando lá e vai voltar para trabalhar com a gente. Uma coisa, eu vou pegar o seu exemplo. Você falou que esteve na Irlanda. Então, vamos supor que eu tenho o desejo de fazer um intercâmbio na Irlanda. Esse é o meu desejo, mas, de repente, a empresa para a qual eu trabalho fala, não, você não vai para a Irlanda, você vai para a Austrália, sei lá. Tem muito isso, às vezes, a empresa que oferece esse lugar e dá sugestão, ou vai por conta Não, vai por conta da própria agência mesmo, e a gente saber ter o feeling de entender qual a melhor necessidade da pessoa. Porque a Irlanda hoje é boa para longa duração, para curta duração não é bom. Embora as pessoas dizem, existem bastante brasileiros. Existem. E qual o diferencial? Como escolher o melhor país? Como escolher o melhor país? Não o melhor país, mas aquele mais adequado para o seu objetivo, para aquela meta que você quer atingir. Vai depender do que você tem para investir, do que você quer investir, do tempo que você tem. Tudo isso vai ser um diferencial. Não existe hoje um mercado... Antigamente nós falávamos de intercâmbio assim, olha, tem um intercâmbio para o Canadá. 6 meses no Canadá, pronto. Aquilo era fechado. Hoje não. Hoje você tem Austrália, Canadá, Estados Unidos, Malta, Londres, Nova Zelândia. Eu tenho todos esses. Inclusive fechei semana passada mandarim na China. Eu tenho 3 escolas na China agora. Porque a busca também tem muitas pessoas procurando por mandarim. Então, como definir o melhor local vai depender muito mesmo da pessoa. A empresa ela não influencia. A empresa muitas vezes, acontece ela pedir, olha, eu gostaria que o meu funcionário se estudasse em Londres, porque eu tenho uma empresa lá, enquanto ele vai estudar, ele pode fazer alguma coisa na minha empresa. Às vezes acontece isso, mas é muito difícil. Lucas, você tem alguma experiência para contar nesse sentido? Gente na família que foi? Curiosamente eu tenho, porque minha filha, por exemplo, ela faz um trabalho e todo mês de junho ela leva grupos para os Estados Unidos, Student Vacations, que vão aprender. Que os pais, inteligentemente, são meninos que estão até 15, 16 anos, já criam uma mentalidade de ir para fora, ver o que acontece e se aperfeiçoar no inglês. E a sugestão que eu dou, e eu estou de pleno acordo com o que ele acabou de dizer aqui, o André Luiz, é exatamente o seguinte. Hoje, o inglês é mais do que obrigatório. Deve ser coisa comum. Tanto quanto coisa comum. E quem é esperto e pensa no futuro, porque o outro idioma, antigamente era o alemão ou o francês, tem que ir para o mandarim. Vai aprender mandarim, porque é só ver o que a China está subindo e o que está acontecendo no mundo. Então, quem falar inglês, falar o mandarim, está com o futuro mais do que garantido. E os pais estão vendo isso, e, lamentavelmente, a última pincelada que eu dou é que, infelizmente, o nosso estudo caiu de uma qualidade absurda aqui no país. As escolas hoje, se você pegar, por exemplo, os cursos de direito que existem aí, você vê o cara escrever uma petição, você vê os erros que tem de português lá. Pode. Quem está fazendo direito, essa promiscuidade, entre aspas, de escolas de medicina, onde o aluno, em vez de trabalhar com o ser humano que está lá, ou um cadáver, ou coisa que valha, tem um robô lá para ele trabalhar e tudo mais. Então veja as reprovações que estão acontecendo no CRM, no OAB e coisas que tais. O nosso estudo caiu assustadoramente. A OAB e se deve ao quê? 80%, né? E se deve ao quê isso? Não vamos falar porque vão dizer que eu sou sempre contra eles. Vamos lá. Curiati, você tem alguma experiência para contar nesse sentido? De a OAB reprova 80%, mas ela cobra de novo uma taxinha de inscrição, aí vende um cursinho lá dentro também. E aí o PF, né? E passa todo mundo de 6 meses, um ano depois. É o famoso PF, né? O advogado tem que pagar R$1.000 por ano para poder trabalhar, uma das maiores vergonhas que tem no Brasil. A OAB de São Paulo fatura mais de 400 milhões por ano. 400, e faz o que com o dinheiro? Põe um cara em Brasília para ficar enchendo o saco, faz nada. Você sabe, André, que Mauro, eu tenho
a gente tem que se arrepender, ensino para meus filhos que a gente tem que se arrepender de ter feito alguma coisa. Rapaz, como eu me arrependo de não ter feito o intercâmbio. Estudei no Porto Seguro, tive a oportunidade de estudar na Alemanha, me convidaram, me ofereceram, e eu tive medo e não fui. Muitos amigos meus foram. Pô, com 51 anos tá difícil, cara. Eu tive pessoas na minha sala, desculpa te cortar, de 65 anos, professores e até diretores da Vale, que estavam lá estudando porque precisavam do conhecimento de acordo com um novo país, né? De acordo com as novas regras. E os meus colegas que foram e aproveitam para a vida até hoje, tenho advogados, outro é presidente de um grande banco e tal, são meus amigos até hoje. Essa relação de intercâmbio é fundamental. Eu não tinha pensado nesse intercâmbio já como profissional, eu tinha pensado o que vem na cabeça meu, como você abriu a tua fala, é o intercâmbio de estudante, né? Que eu devia ter feito. Talvez, vou pensar, mas eu não sei se eu tenho coragem ainda de morar fora, de pegar, aperfeiçoar o inglês. Manda os filhos. Porque os filhos vão, com certeza. Isso já foram, né? E vão de novo. Eu não estou repetindo o erro, eu não deixei que eles repetissem o erro que eu cometi na minha vida, mas é fundamental o intercâmbio. A vivência, a relação, o aprendizado, a visão, né? Você olhar com outros olhos de outra pessoa. Tem que lavar a louça. Entregar pizza. Você acostumar com o clima, né, com as relações pessoais diferentes, né, como um britânico age, o humor deles, o alemão, né, o alemão já é uma língua tremendamente complicada, porque o verbo vai no fim. Então, se o cara vai te contar uma piada, você só vai rir depois que ele terminou a piada, você não está entendendo nada, você só entende a piada inteira depois do fim. Tem né? Você imagina o chinês... de latim na escola, né? Toda a cultura deles, né? Isso te acrescenta demais. Como é que agora, talvez, a gente é mais longevo, né? Talvez seja mais importante, o mercado mais competitivo, essa questão do intercâmbio adulto mesmo, mas... se quem puder fazer, olha, por arrependimento, faça. Está mais acessível agora em termos de preço, André? Muito mais. Nós temos hoje 3 semanas com acomodação em Malta, R$ 3.990. Ô, louco. Nós temos 3 semanas com acomodação em Londres a partir de R$ 4.700. Então hoje só não faz intercâmbio quem não quer. Sem falar o brasileiro, nós temos uma situação que as escolas de outros países, do mundo em si, eles abrem uma coisa para nós, que nós temos a condição de começar a pagar hoje para estudar só o ano que vem. Só para o brasileiro tem isso, para ninguém mais. Um outro diferencial é que o mercado ama brasileiros trabalhando. Ninguém tem o atendimento que nós temos, ninguém dá o atendimento que nós damos às pessoas, o tratamento no mundo inteiro. Existem vários locais, tanto em Londres, como na Irlanda, como em vários países que eu já visitei, em Malta, que o local só trabalha brasileiro. Os proprietários não são brasileiros, mas por que tem brasileiro trabalhando? Por exatamente essa situação do melhor atendimento, do cuidado, dessa atenção. Qual é o profissional que mais tem procurado? De qual área? Então, hoje nós temos bastante gente de direito, bastante gente de medicina procurando, e principalmente pessoal de comunicação. Hoje a gente tem bastante marketing, porque hoje você consegue também fazer o inglês na parte da manhã e na parte da tarde fazer a aplicação para o seu curso. Então eu posso fazer inglês na parte da manhã e na parte da tarde aplicação em medicina, aplicação em direito, aplicação em mídias sociais, e assim vai. Agora, quem vai também já tem que ter um mínimo de vivência com inglês também, não dá para ir zerado, porque é falar inglês o tempo todo. Então, para curta duração a gente pede que sim. Agora, para longa duração você pode ir zerado, que você vai conseguir. Eu fui zerado e voltei com intermediário em 6 meses. O que é curto e o que é longa? Curta duração até 3 meses. Longa duração a partir de 25 semanas, que são 6 meses. Ô, louco. E aí, isso o mercado tá bem alto também, porque hoje você pode trabalhar lá fora, pegando o seu gancho de Alemanha. A Alemanha está muito alta, ela abriu ano passado e está excelente para o mercado para isso também. A artista plástica André Araújo lança na próxima quarta-feira, dia 29 agora, a exposição Fluxo na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos. A exposição é uma síntese do trabalho da nova fase da artista, cujo processo criativo é decorrente de uma leitura da própria vida. A ideia principal é abordar os fluxos da vida com uma cor marcante, com nuances de preto e cinza. São fluxos da sua própria vida, André? São fluxos da minha vida, e na verdade fluxos, acho que de todas as vidas, né? Todo mundo tem um fluxo de vida, um caminho a seguir, e eu acho que cada um tem sua história, mas tem altos e baixos, períodos melhores, períodos piores, então acho que é muito similar, né? Então, na verdade, a obra, cada um vai ler o seu fluxo na minha obra. Eu faço da minha, mas
tem identificação com o fluxo de qualquer pessoa. Então, as pessoas se identificam normalmente com a minha obra exatamente por isso, porque você tem um dia que você também não estava bem, ou que você esteve extremamente alegre, e esses momentos, eles ficam retratados. É daí que parte a minha inspiração. Sim, mas qual é o que mais prevalece lá? Dentro de toda essa vivência, qual tipo de... Nesse fluxo, o que mais prevalece? É o bom humor, é o mau humor, é a alegria, a tristeza? É o bom humor e força. No caso da minha, ela talvez por eu usar muito contraste de cor, porque, por exemplo, eu uso um amarelo muito forte e um cinza clarinho, o contraste é muito grande, ou de repente um preto, e aí esse contraste traz uma força muito grande para a obra. E eu acho que traz alegria também. Eu acho minha obra alegre. São telas? Telas. São Quantas? telas. Vão ser 13 telas inéditas, indo de 80 por 1 até uns 60 por 1,20. Inéditas, ou seja, isso já não esteve em nenhum lugar. Não, foram preparadas agora para essa exposição. E aproveitando a deixa e dando como conselho, no dia 30 eu embarco para Paris para fazer um mês de francês para aperfeiçoar meu francês. Então dá para fazer mais tarde, viu? Dá, claro que dá. É que eu estou bem mais tarde que você. Mas nada, eu tô 46, para 51 não tem muita diferença, não. Como é que surgiu essa necessidade de... Agora eu preciso ir para fora para aperfeiçoar meu francês? Primeiro porque eu gosto da língua. Paris é um dos berços da arte, né? Está totalmente interligada, só a quantidade de museus que tem lá. E aí eu juntei as duas coisas, aproveitei para tirar as férias da família, vou deixar os filhos, o marido, eles ficam lá de férias, e eu vou estudar francês, vou visitar todos os museus de Paris, vou tomar um banho de arte para voltar e preparar uma próxima série, uma próxima exposição. Por que você sentiu essa necessidade de contar a sua vida por meio das telas? Porque eu acho que quando as pessoas olham, mesmo na abstração, algo que vem do interior do outro, às vezes ela consegue resolver aquilo que ela não estava enxergando nela. Porque às vezes a gente não enxerga os nossos próprios problemas, muito menos a solução para eles. E às vezes quando você olha para aquilo, te desperta um sentimento, uma sensação que faz com que você resolva algumas questões internas. Porque a gente tem um lado muito abstrato, né? A gente tem um lado subconsciente, algo que mexe com a sensibilidade e que a gente tem uma certa dificuldade em entender, em transformar isso em concreto. E às vezes quando você olha para aquilo, a sensação te remete à resposta de alguma coisa que você está se questionando. Porque a gente se questiona o tempo todo, né? Eu acho que o ser humano é uma questão em aberto ao longo da vida toda. A gente nunca encontra todas as nossas respostas. Essas questões são respondidas a cada exposição? Você encontra respostas Encontro. No final dessa exposição para esse fluxo de vida que você conta lá? Encontro. Por exemplo? Porque ela serve como terapia, né? Na verdade, você acaba... A pintura não deixa de ser um processo terapêutico. Então, às vezes você entra com uma dúvida, um momento de vida que você está passando, uma questão que está acontecendo, e aquilo eu transformo em linhas, e aí dessas linhas eu vou trabalhando, e ao longo do processo, conforme ele vai mudando, as linhas vão se redesenhando até ela chegar. Quando você vê a obra, você vê nitidamente isso. Que eu tinha um discurso, um debate comigo mesma na primeira tela, e quando chega no final, ela tem a resposta. Por exemplo, eu tenho uma carga figurativa maior, uma carga de imagem maior na primeira tela e uma simplicidade de simplesmente duas cores na última. Essa resposta necessariamente vem pelas próprias telas, quando você vê o resultado final do trabalho, ou até pelo que dizem os visitantes, os espectadores da exposição, nas conversas que você tem com eles? Sim, vem pelas duas partes. Eu tenho nas telas uma resposta interna minha. E depois deles eu tenho o retrato daquilo que aquilo representou para eles também alguma coisa. Que eles também tiveram algum tipo de resposta ali.
Olha, eu vou te fazer uma pergunta aqui que vem de São Vicente. A Veridiana, ela quer saber a sua opinião sobre a importância que se dá às aulas de artes nas escolas brasileiras. Então, eu acho que não se dá importância, isso é muito triste. Porque eu acho que a arte, ela ajuda demais em vários fatores. Não é só esse negócio de ONG, de fazer para tirar da rua, não é isso. A arte é cultura. Mesmo porque se você juntasse história, geografia, sociologia e contasse de uma forma unida, você teria todo o contexto, sem precisar ficar gravando nomes de rios, por exemplo, mas tendo a base artística, a base do direito, a base da arquitetura, vem tudo do mesmo lugar. Você poderia juntar tudo e ter uma cultura muito mais rica. Trazer informação. Fazer um entrelaçamento, né? Eu acho que deveria ser, eu acho que precisaria uma revisão na forma de ensino de hoje em dia. Você não precisa sentar lá e decorar de que ano é isso, de que ano é aquilo, isso na arte, isso no outro. Se você juntasse isso e contasse a história, mostrando a arte, mostrando a arquitetura, mostrando a geografia, ficava muito mais fácil o aprendizado. E muito mais rico, mais culto. O Jorge de Vila Prudente pergunta por que no Brasil as emissoras de rádio e TV não pagam pelos direitos de transmissão dos campeonatos estaduais e brasileiros? Pagam. As emissoras, claro que pagam. Claro que pagam. Todas pagam. Tudo paga. Pay-per-view, Premiere, Globo, as novas que estão chegando aí, todos eles pagam para as transmissões, etc. E olha, se você comparar com o que pagam os campeonatos europeus, aqui é uma merrequinha, viu? Vou te contar que é uma merrequinha. Será que Lucas, será que o Jorge está se referindo especificamente aqui à situação do Palmeiras hoje em dia? Está resolvido já com a Globo. O Palmeiras teve que dar uma endurecida com a Globo, e essa endurecida que deu fez com que ele agora recebesse o terceiro valor das transmissões. Isso é um cálculo proporcional da torcida, o número de torcedores, o número de pay-per-view, e nessa parada o Palmeiras está bem, porque hoje, se você comparar as torcidas, a torcida do Palmeiras, teoricamente, tem um poder aquisitivo maior do que a do Corinthians. São Paulo está muito bem também nisso, não está bem futebolisticamente falando. Não está bem no campo. Não está bem no campo, é outro papo. Então, mas todos eles pagam. Mas ainda assim, os clubes recebem muito menos do que deveriam receber em relação àquilo que as emissoras transmitem. Então, e um detalhezinho aí. E a briga do Palmeiras era por aí, né? Era por aí, conseguiu acertar. Agora o Palmeiras recebe o terceiro valor em relação a Flamengo e Corinthians. O primeiro é Flamengo, que eu contesto, porque eu acho que a torcida do Corinthians é maior que a torcida do Flamengo, no Brasil inteiro. Isso vem dos tempos de antigamente, com a Rádio Nacional transmitindo para o país inteiro. Tal. Então o pessoal do Nordeste, principalmente, tinha uma boa recepção da Rádio Nacional e de outras emissoras que chegavam mais no Nordeste, então ficaram com o Flamengo, que era o time do povo. E aos poucos o Corinthians foi galgando, e hoje, para mim, a torcida do Corinthians é maior. Até se você considerar a população daqui do estado de São Paulo com dos outros estados, já dá essa diferença significativa. As emissoras observam mais a questão do tamanho das torcidas, no caso aí Flamengo e Corinthians, que são as duas maiores torcidas do país. Sim, junta tudo. O poder aquisitivo. Junta tudo. Em termos de audiência, porque eles são a TV aberta, que não precisa pagar nada, e a TV paga, que você tem que, para ver todos os jogos dos campeonatos, por exemplo, você tem que comprar o Premiere. Então, isso tem uma certa influência, evidentemente tem. Para eles fazerem essa medida e estabelecerem preços que ainda são muito inferiores ao que se paga na Europa para os clubes pelas transmissões de futebol. André, o Luciano da Aclimação pergunta como é a procura por intercâmbios de estrangeiros para o Brasil, tanto de estudantes como profissionais. Muito pouco ainda. Até porque não existe ainda algumas informações que, como nós temos lá fora, a questão da educação é bem diferente daqui. Eu só trabalho com escolas credenciadas ao governo, e aqui nós temos quase nenhuma escola credenciada ao governo para poder receber esse imigrante, a não ser as particulares, né, as privadas. Uma coisa completamente diferente lá fora. Então, eu não tenho nenhuma busca, quase pouquíssimas pessoas, uma ou duas em 2 anos, de pessoas que quiseram vir de lá para cá. É muito pouco. A razão, até porque hoje o português em si não é interesse. Um dos objetivos é o idioma, né? É o idioma. Então, o português em si,
Por que eu quero português? A não ser quando é uma busca pessoal. Pessoal, né? Aí, nesse caso, nós temos gente lá fora. Hoje mesmo eu contratei um professor de português em Dublin, para um amigo que esteve aqui, passou 15 dias aqui, que agora ele quer aprender português. Então, amanhã ele começa as aulas de português com o professor lá. Se a questão for o português e isso é uma questão pessoal, você tem Portugal, você tem outros países de língua portuguesa, não só o Brasil. E nós temos muitos profissionais, professores, esse mesmo é um doutor da USP, que ele mora em Dublin, e ele é professor de português particular lá só para estrangeiro. Curiati, o Jair do Jardim Bonfilholi pergunta se dá para ter uma estimativa da porcentagem dos 13 milhões de desempregados que estavam na manifestação de ontem. Difícil, Jair, difícil, mas eu acho que tínhamos vários, viu, desempregados aí também. Foi bem plural. Eu não vim. Não costumo vir, e essa também não vim. Eu não achava oportuno também, viu, Jair? Não achei que devia ser feita, mas foi feita e eu acabei não vindo, não. Ontem tinha tem GP de Mônaco, Fórmula Indy e o São Paulo apanhando de novo à noite, fiquei em casa. E tava frio, né, então? Tá louco, hein? Queimei uma carninha ontem lá. Curiati, você está com a palavra, então vamos para a conclusão. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, um prazer enorme, o Mauro está aqui, Fausto Camunho, Zenilda, Lucas Neto, o André, felicidade e sucesso na tua apresentação, que se a gente tiver vai visitar sim a tua exposição. E a você, ouvinte, obrigado pela paciência. André, a sua palavra final, deixa o seu convite aí para a sua exposição. Então, muito obrigada a todos, obrigada pelo convite de vocês e todos convidados, Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, a partir do dia 29 de maio. Até? A exposição Fluxo, até dia 14 de julho. André, sua palavra final? Eu agradeço a todos. Quero deixar aqui o meu contato. Se alguém precisar falar conosco, nós estamos nas redes como Wanderlust Intercâmbios ou como wintercambios.com.br ou wintercambios no Instagram. E estou aqui na Avenida Paulista, número 807. É muito fácil e à disposição de todos. E Lucas Neto, sua palavra final. Um abraço, um prazer ter participado do Gente que Fala. E estamos aqui. E regra 3, quando precisar, é só convocar. Zenilda manda e não pede. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, os participantes, o advogado Antônio Salim Curiati Júnior, artista plástica André Araújo, o jornalista André Luiz Guimarães, também o jornalista Lucas Neto aqui da Rádio Trianon AM. Na mesa de som hoje o Cléo Rodrigues, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã.